Desvendando as relações abusivas. Esse é o tema da nossa live de hoje. Eu sou Paula Cassem Vaz, psicóloga, consteladora familiar, especialista em terapia sistêmica e também em ferramentas de consciência. Por que eu estou me apresentando aqui agora? Porque tem bastante gente nova chegando e hoje nós temos uma live muito especial. Nós já estamos seguindo aí, hoje é a 7ª live de uma série de lives sobre relacionamentos, com ênfase em relacionamento de casal, mas todas as lives aqui eu tenho trazido todos os aspectos que estão por trás dos nossos relacionamentos, e todos os relacionamentos são relacionamentos. E a semana passada eu fiz uma live muito profunda falando sobre relacionamento abusivo, e hoje nós vamos dar continuidade nisso, inclusive com um exercício prático. Então, se você está aqui chegando pela primeira vez, se você está aqui já há um tempo, fica comigo de preferência até o final da live. E você que deseja ser voluntário no exercício que nós vamos fazer, eu já tenho a Elisa que falou que vai ser voluntária aqui. E provavelmente a gente vai ter mais alguém aí que vai se candidatar também. Então vamos juntos para que a gente possa fazer hoje realmente mais uma live sessão, que é o que tem sido as lives de sexta-feira por aqui. Ok? Então o tema de hoje é desvendando as relações abusivas. As relações abusivas, o que está por trás dos abusos, o que está por trás da forma como a gente se relaciona com as pessoas. Inclusive eu escrevi aqui, deixa eu fazer o encaminhamento dessa live para mais pessoas, inclusive você que está chegando aqui agora, encaminha para as pessoas que você acredita que possam se beneficiar dessa live também, tá? Vamos informar as pessoas que eu estou ao vivo, eu atrasei um pouquinho para entrar aqui, então às vezes o pessoal pode demorar um pouco mais para chegar, e logo em breve eu vou falar aqui para vocês sobre 3 aspectos que já pra gente começar a abrir espaço e perceber. E, gente, uma coisa que eu cheguei já à conclusão, já tinha essa conclusão, mas fazendo as lives ficou ainda mais claro, conforme a gente vai falando, expressando mais, né? Que todo mundo está em algum movimento de abuso, tá? Não é uma outra pessoa, não é só quando o abuso é físico, moral, claro. Todos nós cometemos abusos, recebemos abusos, e é um fato, cada vez está mais claro isso. Todos nós temos esse movimento de trair o outro, porque a gente não trai só ficando com outras pessoas, tá? E é necessário que a gente vá percebendo juntos o quanto nós temos isso no nosso campo e o quanto nós temos uma criança machucada, porque todos nós temos uma criança machucada dentro de nós. Isso é necessário que fique claro, sabe? Porque senão a gente começa a achar que nós somos ou culpados das coisas ou que nós somos a vítima das circunstâncias, e nós não somos nenhum nem outro. Nós estamos aqui nesse planeta para evoluir, isso está claro, entendeu? E quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente evolui, tá? Então encaminha aí para os teus amigos, já encaminhei aqui para algumas pessoas também, e vamos começar aqui. Tá escrito, tá fixado ali, né? Desvendando as relações abusivas. Seja bem-vindo, Viva, Nussi, todos vocês estão chegando aqui. Então eu tava dizendo, né? Que essa é a 7ª live, eu vou falar porque algumas pessoas só entraram agora. Essa é a 7ª live de uma série de relacionamentos. Inclusive, o fim dessa série será no dia 21 de maio, num workshop que eu vou conduzir. Vou facilitar um workshop chamado Constelando os Meus Relacionamentos. Então, nós estamos fazendo toda essa construção. Nós falamos sobre ser filho do papai, filhinha da mamãe. Nós falamos sobre traições, nós falamos sobre a base dos relacionamentos. Eu vou puxar um pouco aqui dessa questão do que é a base dos relacionamentos, pra gente sempre partir de um princípio que todos falem a mesma língua nas lives, tá? E agora nós estamos falando sobre abusos, nós vamos seguir falando sobre outros assuntos aí, inclusive eu já deixei aqui, ó, semana que vem nós vamos falar como usar suas relações para evoluir ao invés de te destruir, tá? Semana que vem, no dia 12/5, como curar a sua criança ferida de uma vez por todas, então fica atento. E no dia 19, segredos para uma relação de casal saudável. Relações saudáveis, mas com ênfase em relacionamento de casal, mais uma vez, tá bom? A Elisa chegou, oba, mas nós vamos fazer a dinâmica mais pra frente, tá? Então, eu preparei aqui 3 pontos que me fez chamar muita atenção sobre a questão dos abusos. Eu gostaria que vocês tomassem nota. Quem vai fazer dessa live uma live sessão, vamos dizer assim, eu gostaria que você tomasse nota disso, tá? Então, nós temos 3 tipos de abuso que nós fazemos e todo mundo faz, tá? O abuso que você faz com você mesmo,
que no meu ponto de vista é o começo de tudo, é a base de tudo, é a raiz de tudo, é a partir do abuso que a gente faz com a gente mesmo, que a gente abusa das pessoas, que a gente agride os outros, que a gente se faz vítima também, tá? Mas eu vou explicar melhor pra vocês. O que eu chamo de abusinhos, então, abuso que você faz a você mesma, que depois eu vou explicar. Os abusinhos dos relacionamentos, que são aqueles abusinhos do tipo velados, que muitas vezes não está claro, porque muitas vezes quando a gente fala de abuso, a gente acha que é só quando alguém bate em alguém ou quando alguém humilha alguém verbalmente, gritando, etc, de forma escancarada, mas não. Os abusinhos, eles são os que vão minando a nossa autoestima, que vão fazendo a gente entrar numa simbiose, numa codependência nos nossos relacionamentos, e para eles, inclusive, que nós vamos dar mais atenção aqui no nosso encontro de hoje, tá? Nós temos o terceiro, que daí seria o abuso moral e físico explícito, aquele que realmente a pessoa bate, a pessoa agride, a pessoa xinga na frente de todo mundo, gritos e agressões verbais, que é um tipo de abuso também. Então, 3 tipos de abuso aqui pra gente observar: o autoabuso, o abusinho, que é o veladinho, e o abuso gritante, escrachado, que todo mundo consegue identificar. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Um ponto importante pra gente retomar rapidamente aqui é de onde vêm os nossos relacionamentos. Todos nós... Ontem, gente, quem tá sempre por perto sabe que eu tenho a minha árvore genealógica aqui sempre comigo, né? Essa aqui que eu mostro mais pra vocês. Mas ontem eu desenhei outra. E eu consegui desenhar 6 gerações. Eu sempre trago esse exercício aqui, porque todo mundo deveria desenhar de tempos em tempos uma árvore genealógica de bolinhas mesmo. Por que de bolinhas? Porque, na verdade, agora que eu vi que esse filtro tá meio estranho, né, gente? Deixa eu ver se tem... Eu queria fazer... Com bolinhas? Ai, meu Deus do céu, cadê? Um negócio normal. Vou colocar brilhinhos. Ai, ai, vamos falar brilhando aqui hoje. Bom dia, babá! Então, ó, por que eu gosto de convidar vocês a escrever, a fazer o desenho de uma árvore genealógica, assim, de bolinhas mesmo? Porque quando a gente escreve, a gente coloca, a gente materializa fisicamente essas bolinhas aqui, você começa a entrar em contato, mesmo que seja de uma forma não totalmente clara e não totalmente consciente, de que existe muita coisa antes de você estar aqui. Antes de você nascer, tem as histórias do relacionamento de casal do seu pai e da sua mãe, tem as histórias do planeta que estão acontecendo, das crises do planeta, das coisas que estão acontecendo na sua comunidade, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Existem as coisas que aconteceram lá nas gerações passadas, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Eu sempre gosto de ressaltar que aqui no Brasil nós temos muita influência das colonizações externas, porque aqui é muito difícil a gente ver alguém que é, por exemplo, só índio. Muito raro. Em termos de toda a quantidade de população que tem no Brasil, nós não devemos ter 1%, e olha lá, se bobear, de pessoas que são índios nativos do Brasil. Todo mundo aqui tem uma influência europeia, né? Então, quando eu converso com alguém, fala assim, você tem descendência da onde? A pessoa, eu tenho descendência alemã, tenho descendência portuguesa, tenho descendência espanhola, índia, negros e tal. Então, a gente tem uma mistura muito grande de raças. Então, nós temos tudo isso aqui. Imagine quantas pessoas fugiram das guerras, quantas pessoas saíram das suas pátrias, dos seus sonhos, dos seus amores, sabe? Para poder estar aqui, para poder dar continuidade à vida, para poder sobreviver. Então, o primeiro ponto que a gente precisa reconhecer para que a gente comece a se liberar da necessidade de sofrer tanto na vida, de sofrer tanto nos nossos relacionamentos, é a gente reconhecer que existe uma história, que existe uma ancestralidade, que existe muitas coisas, mas muitas coisas que aconteceram antes da gente nascer. E também na nossa história, porque também tem a nossa história do útero da nossa mãe, tem a nossa história de quando a gente saiu do útero, de quando a gente era amamentado, de 0 a 3 anos, tem a nossa história de 3 a 7 anos, tem a nossa história de 7 a 14 anos, tem a nossa história de jovem, tem a nossa história de adulto, tem os relacionamentos que você já viveu aqui, tem as coisas que você já passou no seu trabalho, nas suas amizades,
nos relacionamentos de casal que você tem, na religião que você frequenta, na religião que você tomou para si durante um tempo, de repente não é mais a mesma religião, nas filosofias de vida que você foi comprando como verdade para você, nas influências das pessoas que cuidaram de você, que também te ensinaram a pensar de uma forma. Então, gente, eu gosto até de trazer assim, ó, isso aqui, imagina que isso aqui é um conjunto de crenças, de comportamento, isso aqui é tudo que te ensinaram e que você chegou na vida, isso aqui já estava pronto. Então já existia uma pedagogia sistêmica. O que é uma pedagogia sistêmica? Existia uma forma da sua família de se relacionar com a vida, uma forma mais conhecida das mulheres da família de ser, uma forma mais conhecida dos homens da família de ser, uma forma mais, entende? Uma forma mais conhecida dos relacionamentos de casal de ser, uma forma mais conhecida do dinheiro, de tratar o dinheiro de ser, de levar a vida adiante. Então tudo isso aqui já está pronto. Quando você nasce, já entregam pra você, querida, tá aqui, ó. Só você seguir isso aqui que vai dar tudo certo pra você. E aí tem uma palavrinha que eu gosto sempre de trazer aqui. Oi, Glauber, tudo bom? Oi, Mo. Jéssica. Tem uma palavrinha que eu gosto muito, que eu vou até escrever na minha árvore nova. Essa palavrinha é destino. Não sei se dá pra ler aqui. Destino. O que é o destino? Destino é essa programação herdada. Essa pedagogia sistêmica, essa forma de pensar, de se relacionar com a vida, que está principalmente inconsciente, ela não é clara e revelada assim para nós, ela está principalmente inconsciente. E que nós já pegamos pronto, então a gente muitas vezes nem percebe que está reproduzindo. Porém, entretanto, contudo, todavia, quando a gente vai crescendo e nós vamos aprendendo a significar as coisas, nós vamos aprendendo a dar nome para as coisas, nós vamos entendendo um conjunto de frases que tem um sentido no final, o que acontece? Nós primeiro aprendemos a julgar, até porque dentro do processo educacional os nossos pais ensinam pra gente o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Só que esses ensinamentos entre o que é certo, errado, bom e ruim tem a ver com um conjunto de crenças, comportamentos e experiências que os nossos pais e cuidadores já tiveram, que também estão influenciadas pelo que já tiveram, pelo que já tiveram, pelo que já tiveram. Então você percebe que não tem nada puro. Eu vou fazer 43 anos de idade. Eu estou agora começando a desenvolver uma forma de escolher as coisas na minha vida. Nesse momento da minha vida, depois de muitos, eu sou consteladora há 7 anos mais ou menos, já faço constelação como cliente há 10 anos, vai fazer agora em setembro, né? Tenho várias coisas que eu... 10 não, vai fazer 11 anos agora em setembro, que eu sou cliente de constelação familiar, me desenvolvo muito, faço muitos workshops, faço muitos atendimentos, eu atendendo, também recebo muitos atendimentos, e agora, com 43 anos, em 2023, depois da pandemia, depois de um monte de coisa ter acontecido, que eu percebo que eu tô começando a de verdade escolher a minha vida. E mesmo assim, quando eu percebo que as coisas travam, que ficam muito difíceis, que as coisas ficam empacadas na minha vida, que eu tenho muitas questões de um relacionamento, seja de casal, de amizade, de trabalho, quando eu tenho um padrão que está se repetindo na minha vida financeira, alguma coisa, eu paro e falo, opa, da onde está vindo isso? E aí, claramente, é mostrado para mim o meu movimento, que daí tem uma outra palavra que eu quero que você escreva aí, que é a palavra pertencimento. Vou escrever aqui também, depois eu fotografo essa árvorezinha para vocês. O que é o pertencimento? É uma lei. É uma lei da alma. Todos nós desejamos ardentemente pertencer à nossa família e aos nossos grupos, aos sistemas nos quais a gente está inserido. E não só a nossa família de origem, mas a comunidade onde a gente vive, o país onde a gente está, as amizades que a gente faz, da escola onde a gente convive, do nosso trabalho, etc. Então todos nós temos esse desejo de pertencer. Só que, como esse desejo, ele não é claro, ele é inconsciente. E outra coisa, muitas vezes a gente faz o pertencimento parecendo que o nosso comportamento é diferente do conhecido, mas o que o pertencimento nos traz? E como eu sei que eu estou fazendo um movimento sem luz, um movimento na sombra, um movimento de dor dentro do meu pertencimento, da minha relação com a minha história. Eu sofro. Toda vez, gente, que você está sofrendo,
que você está vivendo algo pesado na tua vida, presta atenção nisso. Quando você está vivendo algo pesado na tua vida, você já tentou fazer coisas e não consegue sair daquele movimento, sabe, de círculo vicioso, que você está dependendo emocionalmente de alguém, que você está usando as pessoas para se sentir mal com você mesmo, para diminuir você, para diminuir a sua estima, e que você também está se percebendo muito sem paciência, muito agressiva, muito agressivo, que você percebe que você está fazendo um movimento com o outro, que às vezes a pessoa tá até... Você vê a pessoa querendo ser gentil com você, querendo, sei lá, te acarinhar, te dar colo, mas você não consegue receber, a hora que você vê, você está sendo hostil. Todos esses movimentos, eles têm a ver com o pertencimento. Por quê? Comportamentalmente, teoricamente, cognitivamente, racionalmente, você pode ter um plano, você pode ter uma forma de desejar se relacionar com a vida. Porém, nós temos na memória celular muitas informações gravadas. E essas informações, enquanto nós não estivermos conscientes, que é o que a gente está fazendo aqui toda sexta-feira, enquanto a gente não estiver consciente, o que vai acontecer? Nós vamos ser dominados por essas memórias, tanto nossas quanto da nossa família de origem, a respeito desses temas, que são os temas mais difíceis da nossa vida. E é por isso que nós temos tanto abuso acontecendo, muito mais do que você possa imaginar. Abuso, vou repetir aqui, até porque algumas pessoas novas chegaram, gente, abuso não é apenas o abuso físico e de gritar e de xingar. Isso é pouquíssimo, pouquíssimo. Embora a gente vê muito mais casos hoje em dia, porque a mídia mostra, tudo mais, fulano bateu em tal, fulana bateu, enfim, humilhou, fez isso, fez aquilo e tal. Embora a gente veja, inclusive, muito mais isso, é muito pequeno. O maior abuso, os maiores abusos, são esses veladinhos, são esses que a gente faz com a gente mesmo. Então eu disse pra vocês, né? O que é um autoabuso? Você se autoabusa toda vez que você se julga como errado. Toda vez que você não reconhece as suas potencialidades, as suas habilidades próprias. Toda vez que você acha que você tá gordo, tá magro, tá feio, tá bonito. Bonito não é abuso, né? Só que a gente tem tanta... esses dias eu estava falando com uma cliente que ela dizia, eu sou humilde. Eu falei, ok, vamos perceber juntos aqui, porque a humildade, ela pode ser um autoabuso, tá? Dependendo de como você se olha e você quer ser humilde, você pode estar cometendo um autoabuso. E, inclusive, se conectando com movimentos profundos de escassez. E, além disso, quando você está se julgando, se denegrindo, se maltratando dessa forma, falando que você não é isso, você não é aquilo, você é humilde e tudo mais, muitas vezes o que você faz? Você vai usar as pessoas por neurônio espelho para poder provar para você que você tá certa, que você tá certo. E você vai começar a ouvir isso das pessoas. Aí você vai dizer, nossa, eu tô certa mesmo, porque todo mundo acha isso de mim. Mas quem que realmente acha isso de você? Já até toma nota aí, não existe nada que alguém vai falar pra você que você não pense e não acredite sobre você mesmo. Vou falar devagar. Não existe nada, nada. Vou falar devagar, mas com imposição, tá? Não existe nada que alguém fale pra você, seja de uma habilidade comportamental, de uma questão física, psicológica. Não, você é louca. Você acha que você é louca. Você é surtada. Você acha que você é surtada. Você é impaciente. Você acha que você é impaciente. Não tem nada que as pessoas vão entregar pra você que você, no fundo, não acha sobre você mesmo. Presta atenção nisso pra você não cair no lado obscuro disso. Porque quando você reconhece isso, fala, não, peraí, mas por que eu tô fazendo isso comigo? Como eu posso me tratar diferente a partir de agora? Como eu posso me olhar com gentileza, generosidade? Como eu posso tratar isso se eu identifico que isso é uma dor? Eu vou pedir uma ajuda, vou pedir uma sessão terapêutica, eu vou fazer um trabalho psicológico. Percebe? É bem diferente quando você assume a responsabilidade da desordem que você se queixa, ou seja, que você percebe aquilo que é teu a respeito dessa coisa que as pessoas falam e fazem com você, porque daí você consegue separar as partes.
Aí você pensa, não, pera lá, isso tá acontecendo porque essa pessoa está sendo cruel comigo, de verdade, ou isso está acontecendo porque eu estou fazendo isso comigo. E quando você para de fazer isso com você, pode ser que o outro continue fazendo com você. Que esse é um pulo do gato. Pode ser que o outro seja realmente maldoso, pode ser que o outro seja realmente cruel com você. Aí você tem, depois que você já percebeu que não é mais você que está fazendo isso com você, você tem o poder de se distanciar. Ok, mas agora não funciona mais pra mim. Olha que massa que é isso. Percebe a importância da gente reconhecer as nossas feridas, gente? Eu até postei ontem aqui, até me arrepiei toda agora. Eu postei ontem aqui pra vocês, nos meus stories. Cadê a minha folhinha? Aqui, ó. Que a maior traição e o maior abuso que a gente faz pro planeta é a gente se entregar pra vida cheio de feridas não tratadas. Entende? O que eu tava falando da humildade? A humildade, quando eu peço pra alguém fechar os olhos e pensar em humildade, a maior parte das pessoas me relata uma pessoa envergonhada, uma pessoa retraída, ou então uma imagem de pobreza física, financeira. A humildade, ela é uma postura. A verdadeira humildade, ela te leva a parar de viver esse monte de sofrimento. A verdadeira humildade é você estar no seu lugar nas suas relações. A verdadeira humildade é você reconhecer as tuas questões e tratá-las. A verdadeira humildade é você sair do meio da relação de casal dos seus pais, que é o que nós estamos estudando recentemente aqui. Por que a gente tem essa criança ferida tão latente? Porque todos nós somos mediadores da relação de casal dos nossos pais. Mesmo que você não conheça seus pais estejam falecidos, qualquer coisa, não importa. Talvez você tenha sido adotado e não conhece seus pais biológicos, mas de alma, inclusive por conta da lei do pertencimento, por conta da nossa memória celular, do tanto que nós somos conectados às nossas histórias de base, todos nós estamos de mediadores da relação de casal dos nossos pais. Ó, faz assim comigo. Entende? E isso faz com que todos nós tenhamos muitas feridas. Então, nós temos feridas da nossa memória celular, que veio lá da nossa família de origem, que tem a ver com eles terem deixado a pátria deles, que tem a ver com as histórias que eles viveram também de abusos, de agressões, de guerras, de loucura, que não era... Imagine lá atrás, gente, se alguém tinha TDAH, se alguém tinha autismo, se alguém tinha câncer. Dependendo do tipo de doença que a pessoa tinha, ela era totalmente excluída. A mulher, por exemplo, quando ela menstruava, ela tinha que ficar distante de tudo e de todos, porque ninguém sabia o que era menstruação. Como é que pode uma pessoa sangrar 7 dias e não morrer? Era considerado uma bruxaria. Você já parou pra pensar nisso? Então, nós temos muitas histórias lá atrás que foram criando uma forma da gente enxergar e se relacionar com a vida e com as pessoas. E além disso, escreve aí, que isso é a base das nossas relações abusivas, tá? Todos nós, além de mediadores da relação de casal dos nossos pais, todos nós, até a pessoa mais agressiva que existe, inclusive ela é agressiva por causa disso, todos nós, escreve aí, temos a síndrome do herói, a síndrome do salvador. Todos nós, em algum momento, ou a gente quer e quis salvar a relação de casal dos nossos pais, quis salvar o nosso pai da nossa mãe, quis salvar a nossa mãe do nosso pai. Isso fez a gente ficar no meio deles, e isso também faz com que, de alguma forma, a gente também queira salvar os destinos das pessoas que vieram antes. É como se a tua alma infantil, a tua criança interna, quisesse lá 5 gerações atrás salvar aquele tataravô. 5 gerações atrás seria um pentavô que morreu vítima de guerra, de um assassinato, por exemplo, né? E fora isso, nós temos os nossos próprios traumas. A gente precisa lembrar que a gente tem os nossos próprios traumas. Só que os nossos traumas, eles já vêm influenciados. Por quê? Porque daí eu ia falar pra vocês aqui como que a gente contrata uma relação, qualquer tipo de relacionamento, tá? Então, existe aqui, vamos colocar que esse aqui é um homem e isso aqui é uma mulher, tudo bem? Então, o que acontece aqui? Esse homem, ele tem a história dele de origem. Esse homem tá aqui, ó. Ele tem tudo isso atrás dele, mais as bagagens dele, a história dele, os traumas dele, as coisas que ele já viveu na vida. Ótimo. E essa mulher também. Essa mulher também tem, ó. Ela tem ali a história dela de pai e mãe, a história dela se foi
leve, se foi pesada, a maioria foi pesada. Ela tem tudo isso aqui e mais as histórias de vida dela que aconteceram com ela. Quando um casal se encontra, à primeira vista, eles se olham principalmente baseados na aparência. Ah, você é bonito, você é bonita, você é cheirosa, você é cheiroso, não sei o que, nananana, ai, vamos ficar juntas, vamos, ai, que delícia, ai, como você beija bem, como você beija, lalala, entendeu? Blablabla. Literalmente, né? Ok. Então, à primeira vista, os dois se conectaram e começam a desenvolver um relacionamento. A partir do momento que a alma se conecta, eu costumo dizer que nós temos aí um pacto que é feito um pacto, é feito um voto, é feito um contrato maldito que diz o seguinte: olha só, querida, olha só, eu tenho esse checklist. Vamos supor que esse homem vira e fala assim: olha, só para te lembrar, eu tenho esse checklist aqui de tudo que eu preciso repetir da minha família de origem, de todas as dores que eu não tratei, todas as minhas feridas de criança e o que mais é possível. Eu preciso encontrar alguém que me ajude a deixar isso mais pesado, que me ajude a levar isso pra frente, essa dor, como se a gente tivesse que levar a dor da nossa família pra frente, como se a gente tivesse que levar isso adiante como um legado. Porque a nossa alma não entende o que é certo e o que é errado. Nossa alma não tem essa separação. E aí a gente pega toda a história mais pesada da nossa família e das nossas próprias histórias e fala assim: eu preciso levar isso adiante, que esse é o meu legado no mundo. Mas o teu legado no mundo não precisa ser esse. O teu legado no mundo pode ser muito mais leve, muito mais próspero, muito mais abundante, muito mais saudável, muito mais prazeroso. Mas a princípio a gente não sabe, porque enquanto a gente está inconsciente, a gente está só reproduzindo aquilo que a gente já conhece. Tá claro isso pra vocês, gente? Eu tô muito empolgada aqui, tá? Então, esse homem fala pra essa mulher: ó, eu tô te apresentando aqui a lista de trecos que eu tenho pra repetir, de dores, de questões, da minha ferida e das coisas lá da minha família que eu tenho que levar adiante como um legado. Você topa repetir isso comigo? Porque se você não topar, eu vou achar outra pessoa. Aí, meu Deus! Porque essa mulher também tem as coisas dela, também tem o destino dela, também tem a memória celular dela, também tem a Paranauê dela. E isso acontece em relação com o cliente também, isso acontece em relação de amizade também, em relação de parceria e sociedade. Tô falando relacionamento de casal porque é o assunto mais comum que a gente acaba falando, tá? Mas isso acontece em todos os sentidos. Inclusive tive uma situação agora com 2 clientes que falei: caramba, eu ainda tô vivendo esse tipo de padrão. Então agora eu até falei pra vocês na semana passada, eu estou liberando alguns clientes porque não faz mais sentido. Eu já percebi que não é mais comigo. Mas enquanto é com a gente tem essa ferida. E a gente faz esse tipo de contrato. Aí essa mulher fala: poxa, que demais, cara, não acredito. Meu Deus, olha só. Eu tenho esse checklist aqui, é meu, olha. Não é que bate bem parecidinho com o teu? E a gente pode se complementar nessas dores. Vamos levar isso adiante? Aí a gente faz aquele contrato que eu chamo de contrato maldito, carinhosamente. Que é o contrato que vai criar o abuso, que vai criar a relação de vítima e abusador, abusador e vítima. E eu quero que vocês tomem nota disso aqui, que hoje foi um insight poderoso que eu tive antes de entrar na live com vocês. Olha que interessante. Nós temos a pessoa... Bom, antes de eu falar isso pra vocês, eu preciso falar outra coisa. Primeiro, todo mundo é abusador. Todo mundo é abusador. Não existe vítima, somente vítima. A vítima, por muitos momentos, ela é abusadora. É isso que nós vamos ver daqui a pouco, que eu vou até só falar mais esse pedaço aqui. Inclusive tem muitas lives aqui, você que tá chegando agora, você pode depois pegar mais fundamentos das outras lives, que as outras lives foram muito fundamento, porque eu quero fazer o exercício prático hoje, por favor, né, gente? Porque da outra vez não deu tempo de fazer, então hoje eu vou fazer o exercício prático daqui a pouco aqui com vocês, porque daí nós vamos enxergar, além do aparente, tudo isso. Mas é importante que você saiba, não existe uma sequer pessoa no planeta, por mais que todo o comportamento dela seja de vítima, que você olha e você fala: meu Deus, coitada dessa pessoa, essa pessoa tem um abusador dentro dela. Isso precisa ser revelado. Preciso falar essa verdade para vocês. Aí o que nós temos? Todo abusador, agressor, também tem em si uma vítima.
Vamos pensar comigo? Se a gente parar para realmente refletir nisso, você vai ver que é lógico. O abusador, por que ele abusa? Semana passada a gente falou de vários itens ali. Uma pessoa abusadora, por exemplo, clássica, ela vai, inclusive a que vai abusar abusinhos, lembra que eu falei que tem os abusinhos pequenininhos ali do dia a dia? Ela vai dizer pra você, nossa, eu não acredito que você fez isso, eu não esperava isso de você. Isso é um abuso, por exemplo, né? A pessoa que tá fazendo um abuso clássico, vamos dizer assim, ela vai xingar, ela vai brigar, às vezes ela vai ofender na frente de outras pessoas, às vezes ela vai fazer movimentos físicos, ela vai gritar, ela vai usar coisas daquela pessoa para poder ofender ela, vai pegar o ponto fraco dela e vai ofender ela. A pessoa que tá nesse movimento abusador, agressor, ela vai se defender, então ela não ouve. Você pode falar o que você quiser pra ela, você pode explicar pra ela, ela não vai entender. Só que o que ela tá fazendo nesse momento? Ela está parecendo uma vítima. Ela está se fazendo de vítima. Enquanto a outra pessoa está fazendo o que parece ser uma agressão. Então parece que eu tô te agredindo, porque eu falei pra você, olha, vamos supor que é uma questão de relacionamento de casal, tá? Aí eu tô lá e falo assim, olha, a gente precisa conversar, a gente precisa alinhar isso, porque isso que aconteceu eu não admito, eu não quero que isso aconteça mais, etc. Aí a outra pessoa fala, tá vendo? Você sempre faz isso comigo. Você tá querendo terminar comigo. Onde já se viu uma coisa dessa? Tá vendo? Não. Ela vai distorcer as tuas palavras. E ela vai parecer que ela tá sendo vítima de uma situação e que você tá agredindo ela profundamente. Por quê? Porque todas as pessoas que vão viver esse movimento de se sentir vítima, ela tem uma criança machucada muito, muito ferida. Não quer dizer que quem tá fazendo aquele comportamento, que nesse caso aparentemente nem era uma agressão, tá? Mas depois ele acaba se tornando uma agressão e eu já vou explicar por quê. Essa pessoa também tem uma criança ferida, ela também tem as suas questões. O que acontece é que às vezes um e o outro está um pouco mais lúcido, entende? Mas, por exemplo, essa pessoa que estava ali querendo discutir a relação, querendo conversar numa boa, tá? Só que ela acaba fazendo o comportamento sem prestar atenção, porque provavelmente quando a relação chega nesse ponto, a outra pessoa já tá tão machucada e já tá tão traumatizada, e talvez seja traumatizada inclusive dessa própria relação. Ou não, às vezes ela é traumatizada de outras relações, das questões dela de família, com o pai, com a mãe, etc. Mas de qualquer modo, vamos supor que essa pessoa que está se apresentando como vítima aqui, ela já tá tão machucada de tantas coisas que qualquer coisa que fizer para ela vai machucar ela. Ela já tá se sentindo traída por tudo e por todos, ela se sente vítima do mundo, ela sente que ninguém tá a favor dela, que todo mundo tá contra ela, que as pessoas que ela mais ama estão contra ela, que vira e mexe acontece alguma coisa pra provar pra ela que ninguém ama ela, que ela tá sozinha, etc. Então ela não tem nenhuma tolerância, nem a uma conversa que pode inicialmente ter tido a intenção de ser leve e lúcida. Aí o que acontece com essa pessoa aqui? Vamos supor que essa pessoa aqui é a que acabou se tornando agressora numa conversa, tá? Numa situação ali, numa discussão, numa briga. Essa pessoa aqui, ela estava, a iniciativa dela foi vamos conversar como adultos. Só que daí, essa pessoa aqui não consegue receber isso. E essa pessoa aqui, muitas vezes, porque essa dinâmica, ela é uma dinâmica de dor, ela não é uma dinâmica... Quando a gente está inconsciente, gente, a gente está produzindo dor no outro. Tanto é que a nossa live da semana que vem vai ser como usar as nossas relações para evoluir ao invés de sofrer, tá? Porque enquanto a gente está inconsciente, a gente sempre está produzindo sofrimento um com o outro. Então essa pessoa, ela até tinha uma intenção aqui de ser leve e de estar discutindo ali a relação numa boa. Só que ela não percebe que ela deu todos os gatilhos para aquela outra pessoa surtar. Vamos supor que essa pessoa aqui, ela odeia que fale com ela pelo WhatsApp. Toda vez que manda um áudio pra ela, ela acha que você vai terminar com ela acha que você vai brigar com ela, porque até pode ter acontecido esse histórico, tá? Aí o que acontece? A pessoa tá ferida, ela tá prestes a
a surtar porque ela acha o tempo inteiro que as coisas vão acontecer contra ela. Isso é um fato, tá? Aí o que acontece? Essa pessoa aqui quer conversar. Ao invés dela sentar e olhar nos olhos e falar: oi, tudo bem, vamos conversar. Estão acontecendo algumas coisas, queria conversar com você, eu não tô terminando. Ao invés dela verbalizar, por exemplo, olha, eu quero conversar, ou vão pedir uma mediação, vão pedir uma terapia, vão pedir pra alguém sentar com a gente e nos orientar e tudo mais. Não, ela vai direto no WhatsApp e manda um áudio. Você tá entendendo, gente? No fim, ela acaba cometendo uma agressão sem perceber que está cometendo uma agressão. E a outra pessoa que já tá tão machucada e se faz de vítima, é muito importante isso, se faz de vítima, mas por quê? Porque ela não consegue ter lucidez para entender o que está acontecendo. Ela não tem capacidade cognitiva e emocional naquele momento de receber aquilo. E aí o que acaba acontecendo com ela? Ela se torna um agressor. Entende? Eu tô fazendo bem detalhadamente esse caminho aqui, gente, porque no fim, essa pessoa, ela tinha uma boa intenção, mas ela agrediu. Porque ela não parou para pensar que existia uma outra forma de fazer. Ela também já tá ali no outro movimento. E ela também acaba agredindo, ela também acaba fazendo... Porque não é só o fato dela ter falado pelo WhatsApp, por exemplo. Porque não é isso que conta. Conta que, na verdade, ela sabe que o outro tem um monte de coisa... Só que ela também já tá provavelmente de saco cheio, porque quando a dinâmica da relação ela já tá pesada, e ontem eu tava assistindo This Is Us, e foi muito engraçado porque não sei se vocês alguém aqui já assistiu This Is Us, mas ontem estava acontecendo exatamente isso. A Kate e o Toby, eu tô na sexta geração, tô na sexta temporada já. A Kate e o Toby, eles são um casal, né, que eles têm uma história ali, os dois obesos, desde... de que eles se conheceram, os dois com muitos traumas, com muitas questões, ela numa obesidade mórbida desde criança, desde que ela perdeu o pai, que ela se sentiu muito culpada de ter perdido o pai, nunca mais ela teve um direcionamento na vida, um propósito. Ela se comparava com a mãe, e ela, ao se comparar com a mãe, ela achava que a mãe sempre foi uma melhor cantora, a mãe era magra, a mãe era bonita, e ela não, ela sempre era gordinha, não achava que a voz dela era boa o suficiente, então a vida dela sempre foi esse inferno. Teve o primeiro relacionamento abusivo quando adolescente, que o cara era bem surtado, o cara fazia exatamente esse abuso moral, que é, ele falava pra ela, eu te amo, você é a pessoa mais incrível da minha vida e tudo mais, meu Deus, eu faço tudo por você, mas eu tenho ciúmes de você. De repente chamava ela de gorda, de repente falava que ela era louca, de repente deixava ela pra fora, no frio, e falava, você não vai entrar aqui porque você me ofendeu. Então a Kate, ela já tinha vivido muitas coisas, até que ela esteve nesse relacionamento com o Toby. E ela demorou um tempo, bastante tempo, para ela conseguir se render para poder estar no relacionamento com ele, porque ela era muito traumatizada com todas as histórias dela. E ela achava que ela não merecia um relacionamento, que ela não tinha como estar com alguém de uma forma saudável e tudo mais. Então, todos os traumas da Kate. O Toby, por sua vez, também estava lá no grupo de questões de peso e tudo mais. E ele tinha tido muita depressão. Inclusive, o último relacionamento dele tinha terminado de tamanha depressão que ele tinha, que ele já não saía mais da cama, ele só comia, vivia num lixo, e aí ele foi buscar ajuda e tudo mais, então conheceu esse Toby surtado, com uma criança ferida muito machucada, um homem que fazia de tudo para não ser abandonado novamente, então invadia o espaço, porque acontece muito isso, eu falei bastante sobre isso na live passada, tá, gente? Quando a gente tem medo demais de ser abandonado, o que a gente faz? A gente invade o espaço do outro. A gente tem tanto medo que a outra pessoa vá embora, porque a nossa mãe foi embora, nosso pai foi embora, alguém importante na nossa família foi embora, nos nossos relacionamentos acabaram acontecendo, provando que as pessoas vão embora, que daí eu começo a fazer de tudo pro outro não ir embora. Só que quando eu tô fazendo de tudo pro outro não ir embora, eu também tô abusando. Porque eu começo a invadir um espaço, eu começo a querer pelo outro, eu começo a dar soluções para a pessoa que a pessoa não pediu. E isso a gente faz inclusive no trabalho, tá, gente? Prestem atenção aí, as terapeutas de plantão salvadoras aqui, os empresários e empresárias de plantão que estão tentando fazer com que os seus clientes, com que seus colaboradores mudem de vida. E muitas vezes a gente acaba com relações que poderiam ser boas porque a gente invade esse espaço. Lembrando que todos nós temos uma criança machucada, todos nós somos abusadores, todos nós somos vítimas. Entende? Então aí vira a vítima abusadora. A vítima abusadora é a pessoa que é arrogante. A vítima abusadora é aquela pessoa que ela acaba ficando como vítima da agressão dos outros, pelo menos na parte
aparente, mas por que ela tá sendo abusadora? Porque ela quer ajudar o outro, porque ela quer salvar o outro. É aquela pessoa que fala assim, ai, mas ele tem tanto potencial, mas ela tem tanto potencial, eu tava querendo ajudar ela. E aí vai fazendo, 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 fica poupando o outro. Uma das situações que eu passei recentemente, inclusive, e foi com cliente isso, tá, gente? Uma questão de uma cliente que sempre se fazia de coitada mesmo, sabe? Eu sempre sou vítima, tá todo mundo contra mim, não sei o quê, nananana. Só que daí, na hora de fazer a parte dela, eu não vou entrar em detalhes, porque também começa a invadir alguns espaços aqui, né? Mas assim, tem clientes que vão, às vezes, com você, eles vão abusar de você na cara dura. Às vezes não vão te pagar. Você tá fazendo ali um movimento para aquela pessoa e a pessoa, às vezes, não vai valorizar o seu trabalho. E às vezes você vai descobrir que a pessoa falou mal de você, inclusive. Mas por que isso acontece? Porque provavelmente você tá dando demais. Se a pessoa não te paga é porque você deixou ela não te pagar, para começar. Olha os autoabusos que a gente comete através das nossas relações. Se eu te atendi sem você me pagar, por exemplo, vamos supor, esses dias eu estava com uma cliente que ela falou, Paula, meus clientes não estão me pagando. Eu falei, mas não estão te pagando porque você não está cobrando. Primeiro, por que você atende sem cobrar? Eu não atendo sem cobrar. A pessoa tem que me pagar antes de ser atendida por mim. Eu não vou atender se você não tiver o dinheiro depositado na minha conta. Eu, Paula, faço isso. Até porque eu já passei muitas vezes no passado por situações como essa. Entende? Então, cuidado com isso. O quanto você está invadindo a vida do outro. O quanto você está dando mais pro outro do que o outro é capaz de receber. O quanto você está tentando poupar o outro como se, ai meu Deus, mas o outro, o homem, a mulher, a minha cliente, meu cliente, meu amigo, minha amiga, ai, mas já é tão traumatizado, coitado. Aí o que você faz? Você poupa o outro da verdade. Só que quando... Escreve isso, gente, que isso é uma revelação, tá? Quando você poupa o outro da verdade, o que você faz sem querer? Você engole sapo. E você engole. E você engole. Até que chega um momento que você está sendo a vítima ali. Claramente, pelaquela relação, você está sendo a vítima. Mas você engoliu tanto sapo. Porque você não se posicionou. Porque você não falou o que tinha que ser falado. Porque você não foi adulta também. Ele não foi adulto, você não foi adulto. Enfim, para poder falar claramente o que estava acontecendo. E se posicionar, e se for o caso, se retirar. Entende? Como você não foi, você engoliu um monte de sapo, tem uma hora que daí você solta tudo de uma vez. E aí você se torna um agressor. Percebe? Então aí nós temos a vítima abusadora, que é essa pessoa que ela é arrogante. E aí por outro lado nós temos o abusador vítima, que é aquela pessoa que acha que é o coitado de tudo e de todas. É aquela mulher que acha que todo mundo tá contra ela. Que ela chega, minha família tá contra mim, meu marido tá contra mim, minhas amigas estão contra mim, meus clientes estão contra mim, a sociedade, o planeta tá contra mim, o mercado tá contra mim. Ai, você não acredita, estão falando isso de mim. A pessoa, inclusive, ela consegue arrumar situações estranhas, pesadas, confusas, consegue encontrar injustiças, porque a pessoa que ela tá nessa característica de abusador vítima, ela parece que ela tá sendo vítima, tá? A vítima abusadora e abusador vítima, tá? Muitas vezes o comportamento do abusador vítima, a pessoa, você vai achar que ela é coitada mesmo, vai falar, meu Deus do céu, olha quanta coisa tá acontecendo com essa pessoa, coitada, gente, meu Deus, que destino cruel, que destino pesado, poxa vida, olha que difícil. Só que a hora que você vai ver, essa pessoa, ela está provocando isso. Ela provoca que o marido dela fale de forma hostil com ela. Ela cutuca as pessoas o tempo todo. Ela tá ali porque a pessoa que ela precisa ser vítima, até porque ela tem um sistema de base de referência, ela tem toda uma história ancestral de referência, de vítimas e tudo mais, e ela ressoa com essas pessoas, ela precisa estar com essas pessoas também, de alma, como se ela assim, eu preciso repetir esse comportamento, senão eu vou perder meu pertencimento. Então o que ela faz? Ela cutuca até a pessoa agredir ela. Que esse é o agressor velado que eu tava falando pra vocês. Que é a pessoa que vai falar, eu não acredito que você fez isso, eu não esperava isso de você, meu Deus. Ela vai fazendo a outra pessoa se sentir culpada.
E ela consegue, porque ela vai fazendo um movimento psicológico. Por quê? Porque ela é uma criança ferida, manipuladora. E provavelmente ela fez isso com os pais. E provavelmente ela sofreu muito com os pais. Gente, todo mundo sofreu muito com os pais. Algumas pessoas sofreram sofrimentos mais escancarados. Mas todos nós tivemos questões com os nossos pais. Por isso todos nós temos crianças feridas dentro de nós. Por isso todos nós temos questões de abuso, traição e o que mais é possível. Todos somos vítimas, todos somos abusadores, todos somos traidores, todos somos traídos. Vocês entendem isso que eu tô falando? Vou deixar vocês falarem agora. Eu queria até o seguinte, tá, gente? Se puder entrar alguém aqui comigo, alguém que vai se candidatar aí a fazer a dinâmica, eu queria, de repente, ouvir alguém que pudesse falar um pouquinho como é que tá chegando isso aí pra vocês. Se tem algum caso, poderia me contar algum exemplo também do que tá passando aí, né? Você identificou já o quanto você pode estar sendo abusador e abusadora aí na sua história? Quanto você está sendo vítima? Quanto você está se abusando? Quem aqui já percebeu como que a gente faz isso, né, com a gente? Inclusive tem uma frase aqui. Eu escrevi tanta coisa que no fim eu misturei meus papéis aqui. Vocês acreditam nisso? Ai, meu Deus do céu. Alguém pode entrar comigo aqui, gente? A Elisa pode entrar? Ah, aqui, ó, quer ver? Semana passada eu falei que a gente ia considerar um abuso tudo aquilo que rouba você de ser você mesmo. Isso é um abuso. Tudo aquilo que rouba você de ser você mesmo. Seja criando um personagem para agradar e ser aceito, seja engolindo sapos, seja usando uma máscara de coitado, de vítima, por medo que o outro possa pensar ou fazer. Não necessariamente o abuso vai envolver violência física ou verbal direta. E esse é o problema. E eu antecipo aqui que o abuso mais cruel que nós cometemos é o autoabuso. E para finalizar esse resumo, tá? Nós usamos as pessoas para viver as dores, gente. Nós usamos as pessoas, os homens, as mulheres, os nossos clientes. Nós usamos os nossos relacionamentos de casal para provar o que nós mesmos acreditamos sobre nós. Então, se eu acredito que eu sou ruim, eu vou encontrar pessoas que vão provar para mim que eu sou ruim. Enquanto você estiver inconsciente, a lei do espelho ela vai atuar para você ficar mais pesado, mais pobre, mais infeliz e mais coitado. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais luz, quanto mais desenvolvimento, quanto mais você está na melhor consciência, no sentido de que você está se conhecendo, que você está percebendo o que é teu de verdade, está tratando isso, mais você vai usar os outros para falar o contrário para você. Mais você vai usar os outros para te elogiar, para ver a tua luz, para ver o quanto que você está fazendo a diferença no planeta. Então, todas as vezes que você estiver recebendo abusos das pessoas, que você está percebendo que está pesado, que as pessoas estão denegrindo você, estão diminuindo você, saiba que você está fazendo isso com você. Quanto mais tratado, mais curado a gente está, mais a gente vai encontrar relações leves, saudáveis, prazerosas na nossa vida. Entenda isso, porque isso vai fazer total diferença. E detalhe, tá, gente? Se duas pessoas, isso é muito importante que eu vou falar antes de abrir aqui para alguém entrar. Se duas pessoas estão vivendo essa relação abusiva, tá? Mas as duas elas estão com vontade de fazer diferente, elas se tratam. Elas vão se tratar individualmente. Sempre se trate individualmente também, tá? É legal a gente tratar casal? É top. Mas sempre se trate individualmente, porque tem questões que são só tuas. Que não tem como tratar com outra pessoa junto, não tem. Tava falando pra vocês do This Is Us lá, a Kate e o Toby, eles tentaram. E eles foram se tratar numa terapia de casal. Eles ficaram 16 meses se xingando numa terapia de casal. Claro que é ficção, mas eu acredito que existam profissionais que passam por isso também. Eu particularmente... Tá? Particularmente eu, Paula, no meu interessante ponto de vista, se você passar 3 meses fazendo um tratamento
e você continuar no mesmo padrão, para esse tratamento, pelo amor de Deus. Ficar 16 meses num tratamento onde eles iam na terapia toda semana para se xingar na frente da terapeuta. Tá tudo certo, é um ponto de vista, para eles foi o certo para eles, porque sempre é o certo aquilo que a gente faz. Mas assim, por isso que eu amo a constelação familiar, inclusive, tá? Eu amo o pensamento sistêmico e eu amo estudar, porque daí você vai desenvolvendo uma consciência para você mesmo ir criando uma autonomia para você olhar a vida de uma forma diferente. Mas é possível sim que um casal vá se tratar e que eles parem de se abusar. Uma relação abusiva, profunda, clássica, talvez até com brigas físicas, não quer dizer que não pode dar certo. Desde que ambos escolham profundamente se tratar. Entende? Não. Esses dias atendi um caso. A cliente chegou e ela falou: Paula, não aguento mais a minha relação de casal. Já passou de todos os limites, eu tô há X anos com a pessoa e assim, não dá mais. Eu vivo perseguida. A pessoa precisa saber que horas eu tô, que horas que eu não tô. Ela comprou aquele relógio do Satanás que eu falo lá, que fica apitando no pulso, porque tinha que, não, tal hora eu tenho que estar em casa. Eu tenho que estar assim, assim, assado. Se passar no meu trabalho e eu não tiver, vai dar problema. E era uma paranoia, porque realmente a outra pessoa está muito machucada, a outra pessoa estava fazendo aquela agressão psicológica clássica, e além de tudo, um homem que bebe, que tem essa questão do alcoolismo, que daí chega em casa alcoolizado, aí ela não sabe o que pode acontecer, teve que fugir dele várias vezes, inclusive fugir fisicamente mesmo, pegar as coisas e sair correndo. Então, gente, isso acontece, a gente tem que saber que isso acontece, e a gente tem que buscar ajuda. Só que ela tomou a decisão, ela falou: Paula, não dá mais, eu preciso sair dessa relação. Entende? Nesse caso, aí eu pergunto: ok, vocês já fizeram algo juntos? Não, ele não ouve, ele não quer, ele diz que ele não tem problema. Então, quem que tem que resolver? Ela vai ter que se tratar. Ele não quer se tratar, ele não quer fazer outra coisa, ele não quer criar uma estratégia para o relacionamento dar certo, ele tá na razão dele, tá tudo certo. E ó, vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Até porque eu já passei por uma relação que o meu ex falava pra mim: eu não tenho problema, você que tem. E depois de 6 anos de separada, eu falei: cara, ele tinha razão. Porque ele não tem problema. Muitas vezes, gente, a pessoa que você tá recebendo como agressora de você tá sendo arrogante porque você acha que o outro tem problema, você tá querendo que o outro mude, você tá invadindo o espaço do outro achando que ele tem potencial, que isso, que aquilo. Você tá querendo ser a salvadora dele pra não se olhar. Presta atenção o quanto você coloca no outro aquilo que você não tá afim de olhar em você. Você não tá afim de se tratar e se aprofundar, e daí você terceiriza. E aí você não vê que você tá sendo agressora nesse sentido também. Entende? E quantas vezes o outro não quer mudar, não vai mudar, e pra ele funciona assim, tá tudo bem. Quem falou que as pessoas têm que mudar, gente? Quem falou que um alcoólatra tem que parar de ser alcoólatra? Quem falou que o cara que usa drogas é dependente químico tem que parar de ser dependente químico? Se não funciona pra você, tenha a humildade, mas a humildade funcional agora, de se afastar e viver a tua vida, pô. Você tá me entendendo? A verdadeira humildade é quando você olha e fala: cara, eu não dou conta. Você assume respeitosamente: pra mim deu, eu não tenho mais o que fazer aqui, porque eu não paro de me abusar nessa relação. E você reconhece que você chegou no ponto que você está se abusando com a relação. O outro tem comportamento agressivo? Eu não tô tirando que o outro tem comportamento agressivo. Entende? Mas você precisa saber quando isso acontece. Ah, eu passei demais, né, Elisa? Deixa eu ver se a arquitetura JN. Arquitetura JN, você pode entrar um pouquinho aqui comigo? Pessoal, tem... Ai, 99. Que lindo. Tem alguém que pode entrar aqui comigo? Eu preciso de 2 pessoas. Vamos fazer o exercício? Vamos fazer o exercício direto, tá? Porque daí a gente já caminha aqui. Aí a semana que vem, de repente, eu chamo alguém antes pra gente conversar um pouquinho e vocês trazerem alguma coisa de vocês. Pode ser? Quem que pode entrar aqui comigo? Eu preciso de 2 pessoas pra fazer o exercício. Cadê aqui? Deixa eu ver. Arquitetura JN. Ah, não tá conseguindo. Acho que eu convidei aqui. Convidei a Jéssica.
Quem mais? Tavani, se tiver por aí ainda. Não sei se a Fer tá aí também. A Cris. Quem que poderia entrar aqui? Camila. Quem está aí, por favor? Jéssica, consegue entrar aí? Recebeu o convite? Me conta. Eu quero fazer um exercício rápido aqui com vocês. Bora lá. Se não conseguir, não tem problema. Daí a gente faz semana que vem, ou então eu entro depois. Ah, Leila! Oba! Bora lá. Leila. Doutora Leila, cadê você? Não tá aparecendo aqui pra mim, peraí. Doutora Leila. Opa, opa, doutora Leila. Leila. Convidei. Vamos lá. Eu convidei vocês duas. Ai, vai dar certo, que legal. Quem que tá entrando aqui? Ah, que delícia! Oi! Oi, Ah, diretamente dos Pampas Gaúchos? sim, bom dia. Bom dia! Que delícia você por aqui. Jéssica, me fala se deu certo para você receber o convite aí também. Cadê, cadê? Leila, enquanto isso, tá fazendo sentido? Como é que tá aí para você? Ai, muito sentido, Paula. É uma terapia todo dia, né? Toda sexta-feira, horário marcado, assim. Como a gente transita, né, mesmo por esses lugares, assim, eu vejo que eu sou também abusadora de mim e microabusadora, eu acho que é só aquele extremo, eu acho que não. Mas eu acho que a gente vai transitando, né? E o quanto o nosso autoconhecimento facilita com que a gente identifique esses padrões, assim, porque a gente se coloca muito em vítima. O natural é se a gente se colocar em lugar de vítima, né? Assim, é uma coisa que é meio que tu meio que te vitimiza, assim. E aí o quanto tu vê que tu mesmo cria, às vezes, os estados mentais, tu cria situações, né? E se a pessoa tá ali te abusando, não precisa aceitar aquilo também, né? E também tu não precisa te vitimizar nesse sentido, assim. É uma coisa bem que eu tenho até passado na minha vida ultimamente em alguns pontos, né? E eu tenho identificado que às vezes não é tanto o outro, é mais a gente mesmo, assim, né? É. É bem E como a complexo. gente realmente usa o outro para fazer essa confirmação, né? Hoje eu percebo isso, assim, como que por isso que o que eu mais tenho falado aqui é para a gente prestar atenção em como aquilo bate na gente, né? Até tem um postzinho que eu postei esses dias, vou até repostar ele que vale a pena, da lei do espelho. E na lei do espelho fala exatamente que quando alguém fala algo para você e aquilo mexe com você, tem coisa tua para tratar. Gente, o embate termina quando você não tem algo com aquilo. O embate termina, porque para a função. Certa vez eu ouvi uma coach de Florianópolis, isso em 2014, Vanessa Tobias, tem várias pessoas que estão aqui que conhecem ela, inclusive. Vanessa Tobias, em 2014, eu tinha recém me separado de um relacionamento, e eu lembro que eu estava muito mobilizada com esse assunto, assim, sabe, separação e tudo. E ela chegou lá linda, poderosa, salto alto, né, naquele movimento, a gente estava no Prêmio Mulheres que Fazem a Diferença e tudo. E aí ela começou a contar de uma situação dela que eu achei muito isso aqui que a gente está falando. Ela falou o seguinte, que existia esse relacionamento, que ela queria salvar esse homem, porque hoje nós Uhum. estamos em um movimento de mulheres querendo salvar os homens, isso está muito forte, né? Achando que É. eles são fracos, que eles precisam da nossa ajuda e tudo mais, e os caras estão em outra, mas tudo bem. E diz que É. passou essa relação pesada, estava com esses movimentos de abusos velados, que parecia que ele abusava dela, mas depois ela percebeu que ela abusava dele também, nessa relação, nesse sentido dessa vontade dela, dessa invasão dela no movimento dele e tudo. Até que um dia ela disse que daí ela, lógico, ela foi se tratar, ela fez várias coisas, ela acho que até constelava na época também e tudo. Aí ela disse que um belo dia ela percebeu que ela não queria mais brigar, que se tornou Uhum. irrelevante brigar. Ela falou, gente, eu simplesmente. Ele começou a falar e eu, nossa, gente, por que ele tá falando isso? E fiquei quieta. Naquele momento eu percebi que eu tinha me curado.
Uhum. Uhum. Porque já não fazia mais sentido viver o contrato de abuso através Uhum. do outro, porque aquilo já não fazia mais sentido para ela. Como eu disse para vocês, claro, se de repente, não sei a relação dela, como foi e tudo mais, mas vamos supor que os dois fossem buscar um tratamento, que os dois fossem, porque eu atendo casos assim, eu já passei por isso também, né, da gente, não, então nós dois vamos nos tratar. O outro está com a disponibilidade de perceber a ferida dele. E eu estou com disponibilidade de perceber a minha ferida. Eu também consigo baixar a guarda, igual a história do WhatsApp lá que eu estava falando. Pô, eu percebo que eu sacaneei o outro também, eu já sei que o outro tem trauma. Sim. Quando vai um áudio para a pessoa surta e eu vou mandar um áudio. É sacanagem, não é? Aí o Sim. outro briga comigo e eu falo que ele que é problemático. Não, você também é problemática, querida. Por que você mandou a porra do áudio? Por que você não foi por um outro caminho, então? Você também estava cutucando, você também estava querendo ver o circo pegar fogo, entendeu? É. Então é por isso que a gente tem que entender que os dois estão machucados e os dois são abusivos e vítimas, né? E aí sim a gente consegue ir percebendo o que que é só meu, o que que é do outro, para eu poder tomar uma decisão que realmente seja luz para mim, né? Toda decisão, gente, que é luz para você, vai ser luz para o planeta. Uhum. Uhum. O planeta. Quando você para de se julgar, você muda o planeta. Você muda o universo inteiro. Olha que lindo que é isso. Que poder que a gente tem, né? É. A Jéssica pediu para participar. Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó. A Jéssica vai entrar ao vivo. Gente, mais 15 minutinhos conseguimos? Leila, você consegue ficar mais 15 minutinhos? Sim. Consegue? Uhum. A Jéssica também. Meu Deus, que linda! Onde você tá, Jéssica? Estou em Brasília. Você está em Brasília, que demais! Pois é. Muito legal. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou desativar os comentários, que daí eu vou passar a instrução aqui para vocês, para a gente fazer um exercício, tá? O que que vocês duas vão nos ajudar? Vocês vão sentir o corpo de vocês, as sensações e sentimentos que vierem para vocês, vão ficar um pouquinho recebendo essa informação no corpo e depois vocês vão verbalizar isso para poder trazer clareza para nós que vamos assistir, tá? Quem está assistindo, eu vou pedir que vocês tomem nota. Nós faremos da seguinte maneira. Nós temos a Leila. Leila, faz assim. Essa é a Leila. E a Jéssica, dá a mãozinha aqui para a gente saber que essa é a Jéssica. Então, o que que nós estamos assistindo aqui vamos fazer? Eu vou soltar os comentários um pouquinho para ver se alguém vai ter alguma dúvida. Nós vamos olhar o comportamento delas e vamos perceber as coisas que elas estão sentindo, que elas estão falando. Nós vamos fazer um exercício sistêmico aqui. Então, nós vamos escolher qual das duas, para nós, para você, aí, vai representar a vítima e qual vai representar o agressor. Cada um vai escolher. Então, vamos supor que eu fui lá e escolhi que a Jéssica, para mim, é o abusador e a Leila é a vítima. Mas daí a Joana foi lá e escolheu o contrário. Ela escolheu que a Leila é o abusador e a Jéssica é a vítima. O mais legal desse exercício é que você vai ter os teus insights aqui. Entende? Cada um vai ter os teus insights individualmente. As meninas só vão perceber o corpo. E aí depois, meninas, como a live vai ficar gravada, aí depois vocês podem fazer o exercício para vocês. Eu vou sugerir que vocês não escolham agora, para vocês não sugestionarem, tá? Até porque vai ser um exercício rápido aqui. Aí depois terminou a live vai ficar gravada. Aí vocês vão lá e fazem um exercício com vocês também. Pode ser? Sim. Quem está assistindo aqui tem alguma dúvida sobre como vai ser o exercício? Então, eu, Paula, vou escolher entre a Leila está aqui, a loira, pronto, a Leila loira, ou a Jéssica morena. Qual dos dois vai ser para você a vítima e qual dos dois vai ser para você o abusador, tá bom? Então, podem escolher. Eu vou desativar os comentários. Também vou escolher porque eu não sou boba. E agora, meninas, vocês podem silenciosamente perceber o corpo e seguir os movimentos. Deixa vir tudo à tona. Se tiver alguma expressão de raiva, de agressividade, você pode
liberar, gritar, se tiver vontade de chorar, de sentar, de deitar, qualquer coisa que dê vontade de fazer, manifesta para a gente poder perceber. Ai, tá muito sofrido. O que você sente aí? Tristeza. Uhum. Jéssica, para onde você olha? Pro chão. Pro chão? Eu vou te mostrar isso aqui, ó. Vê se você consegue olhar aqui. Você consegue imaginar isso no chão? Me fala se faz sentido ter isso aqui no chão. Faz. Faz? Então, a gente vai imaginar que esse bonequinho aqui representando um bebezinho, que pode ser inclusive um aborto da mamãe, um aborto de alguém importante da família, ou uma dor, tá? Tá ali no chão, no local onde a Jéssica olha. Você pode continuar olhando para isso, tá? Leila, você viu a Jéssica em algum momento? Ou nem viu? Não. Gente, presta bem atenção nisso, tá? Jéssica, você Eu, chegou a ver a Leila? sim, vejo. E você tem algum sentimento por ela, assim, aí no seu corpo? Ah, eu tô toda arrepiada e minhas mãos estão bem geladas. Eu tô bem fria, bem. É o que eu sinto nesse momento e com uma vontade de chorar, mas eu não consigo. Uhum. Você tem vontade que a Leila se aproxime e se afaste? Indiferente. Indiferente, ok? Leila, agora que eu te chamei a atenção sobre a Jéssica, você vê ela? Uhum. Percebe como é ver a Jéssica agora? Muda alguma coisa para você? Medo. Uhum. Você tem vontade de se aproximar ou se afastar? Afastar. Afastar? Ok. Quando você recebe isso que a Leila fala, Jéssica, o que que você sente? Vontade de chorar. Tem algo, Jéssica, que você percebe de falar para a Leila? Que você tem vontade de falar para ela? Não, não consigo. Eu vou pedir, Jéssica, que você olhe aqui e você vai escolher de algum lugar ou contar algum número para eu poder pegar uma cartinha para você, tá? Um pouco abaixo da metade. Isso. Um pouco para isso, um pouco pra cima. Isso, essa. Essa. Essa aqui. Eu vou pedir que você repita, tá? Eu vou verbalizar e vou pedir que você repita em voz alta também. Eu agradeço a vida que recebi dos meus pais, Eu agradeço a vida que recebi dos meus pais, fazendo algo de extraordinário com ela.
fazendo algo extraordinário com ela. Eu vou pedir que você imagine os seus pais atrás de você, tá? No personagem que você está aí. Seus pais biológicos estão atrás de você. E você percebe como fica. Se você tem vontade de virar para trás, se você fica mais forte, mais fraca, mais triste, mais leve. Apenas perceba o que acontece quando seus pais chegam aí. Fiquei mais leve, me tranquilizou. Você Tranquilizou. tem mais vontade de olhar para baixo ou mais vontade de olhar para cima? Para cima. Agora, com os seus pais atrás de você, você consegue olhar a Leila? Consigo. Ela tá mais leve para mim, assim, olhar para ela. Tá mais leve? Eu vou pedir que você pegue uma cartinha para representando o seu personagem e entregando para ela, tudo bem? Um pouquinho de cima para baixo. Entre o início e o meio. Aí mesmo. Essa A de de baixo, cima? exatamente a de baixo. É. Uau! Então você vai dizer assim para ela: eu tive medo. Eu tive medo. Deixa isso reverberar em você. E a Leila também percebe como chega essa fala. Foi o sentimento que eu tive, né? Se for possível, Jéssica, fala para ela: eu também tive medo. Eu também tive medo. Qual o sentimento que chega para você, Jéssica, quando você diz isso? De libertação, de poder me expressar. Percebem que interessante? Porque a Leila tinha dito que ela sentiu medo, que ela estava com medo da Jéssica. Percebe que mais uma vez a gente vê aqui, a gente vê na prática que é um espelho. A própria Jéssica também teve medo. Percebe? Isso aqui é um movimento que talvez ela não teria identificado, se a gente, inclusive, não pegasse uma cartinha de além do aparente, né? A carta, esse instrumento aqui, ele serve para a gente enxergar além do aparente. E também sair do sugestionamento. A Paula não está sugestionando o que a Jéssica está sentindo e percebendo, nem o que a Leila está sentindo e percebendo, né? Eu vou pedir agora que a Leila pegue uma cartinha, tá, Leila? Ser em cima. Isso. Aí. Aham. Essa, Essa. essa que tá soltinha ou a de cima? A soltinha. Ó, aqui não dá para ler, né? Aqui tá ao contrário. Tá virada. Dar a si mesmo a permissão para errar exige coragem. Consegue dizer isso em voz alta? Dar a si mesmo Dar a si mesmo a a permissão permissão. para errar exige coragem. Testa falar assim: dar para mim a permissão de errar. Dar para mim a permissão de errar exige coragem. Percebe como reverbera no teu corpo e também na Jéssica. Recebam essa informação aí no campo. E veja o que dá vontade de fazer. Siga os movimentos do corpo, porque talvez dê vontade de se aproximar, de se afastar. Dá uma libertação, assim. Eu sinto uma coisa de pertencimento, né? Porque não se permite errar normalmente.
Leila, agora, quando você olha para Jéssica, depois de todo esse movimento, além do aparente que a gente fez, né? Embora seja rápido, parece tão simples, mas tão profundo, né? Então, perceba aí como você se sente quando olha para Jéssica. Imagine que você esteja frente a frente com ela. Jéssica, imagine que você está frente a frente com a Leila. Se olhem e percebam o que acontece aí. Eu sinto amor por ela. Tenho vontade de abraçar. Vontade de abraçar? Sim, é recíproco. Se for possível, diga uma para outra. Sinto muito. Sinto muito. Agora eu vejo que nem era com você. Agora eu vejo que nem era com você. Agora eu vejo que não era com você. Eu usei você. Eu usei você. Eu usei você. Você também me usou? Você também me usou. Você também me usou. E agora eu escolho ficar com o melhor disso. E agora eu escolho ficar com o melhor disso. Eu escolho ficar com o melhor disso. E já que é para usar, Já que é para usar, Já que é para usar a nossa relação, a nossa relação, eu escolho evoluir com você. eu escolho evoluir com você. eu escolho evoluir com você. Percebe se isso é verdadeiro, tá? Porque às vezes eu escolho me afastar e me retirar e tá tudo bem. Às vezes eu escolho evoluir com você. Eu escolho evoluir com você. Eu escolho evoluir com você. Eu vou pedir que cada uma escolha uma cartinha de consolidação. Aqui embaixo. Aí, Nesse aqui ou nesse? de baixo. É. Isso. Ok, vou deixar aqui de cantinho, Jéssica. Entre o início e o meio. Mais para cima. Mais para cima. Mais um pouquinho. Isso, aí. Essa de cima. A de cima da sua mão. Essa. Engraçado, porque eu quase peguei essa no começo, que eu cheguei a mexer no baralhinho, e aí no fim fechei aqui, porque eu falei, vou deixar elas pegarem, mas eu li essa carta para Jéssica no começo, e ela pegou agora. Eu vou inclusive ler. Nossa, é muito louco, né? Porque isso aqui estava tão no campo que voltou a mesma carta que eu li para ela no começo. Coisas grandes são feitas de um monte de coisinhas. Consegue dizer? Consigo. Coisas grandes são feitas de pequenas coisas. De um monte de coisinhas. Um monte de coisinhas. Percebe bem profundamente, pode até fechar um pouquinho os olhos. Olha, coisas grandes são feitas de um monte de coisinhas. Perceba que no começo, se a gente fosse ler essa frase, seria os abusinhos. Grandes abusos são feitos de pequenos abusinhos. Mas agora veio aqui no movimento de solução e me chegou muito com a palavra gratidão. O quanto nós não somos gratos a nós mesmos pelas pequenas coisinhas. E a gente, obviamente, não vai ser grato com ninguém mais. Porque se eu não sou grato comigo, como é que eu vou ser com o outro? Então, o campo trazendo aqui esse movimento, né? De o quanto você pode começar a ser você a sua maior fã. A ser você a pessoa que vai valorizar as suas pequenas mudanças, as suas pequenas evoluções, as suas pequenas curas, porque elas vão reverberar numa grande conquista. Faz sentido, gente? Muito Total. sentido. Muito forte, viu, Paulo? E a Leila pegou essa outra cartinha aqui que diz: um sintoma é um caminho, a cura é uma jornada. Caralho, eu posso falar um palavrão.
Meu Deus. Pode repetir? Nossa, com certeza. Um sintoma é um caminho. A cura é uma jornada. Vocês perceberam que as cartas são a mesma coisa? Ditas de formas diferentes? Coisas Eu grandes não são tinha feitas percebido. de um monte de coisinhas. Um sintoma é um caminho, a cura é uma jornada. Percebeu? Aham, agora sim. Sim. E ó, digam assim comigo. Pode até só dizer aí internamente, tá? Todos que estão assistindo também. Tudo e todos que não tiveram um lugar, não importa porque não teve um lugar, se foi difícil, se foi porque foi ignorado, excluído, mas tudo e todos que por alguma razão ficaram sem ser vistos. Eu abro espaço no meu coração agora, eu honro e eu agradeço a existência possível de cada um de vocês. Existência possível. Um aborto, por exemplo, foi uma existência possível. Um assassinato, uma existência possível. Um ladrão que passou na vida, uma existência possível. E também os abusadores e as vítimas, existências possíveis. Eu escolho dar um lugar no meu coração para tudo e todos que foram excluídos no meu sistema. Tá? Por que eu estou fazendo esse exercício aqui com vocês? Porque o abuso, a relação abuso-vítima, vítima-abuso, abusador, ela é uma expiação aos temas excluídos da nossa família. A gente pode depois aprofundar um pouquinho mais sobre isso. O que são os temas excluídos da nossa família? Imagina quanta gente aqui não foi vista. Então, quando a gente entra no modo salvador, parece que a gente está querendo salvar o parceiro, mas a gente nunca está querendo salvar o parceiro. O que a Jéssica representava ali, que fazia com que ela até viu a Leila, mas ela não estava focada na Leila, ela estava focada no excluído. Só que representou uma exclusão, entendeu? Então, o que ela faz? Ela usa a Leila, ela vai usar a outra pessoa para expiar essa dor aqui. Então, nem a Jéssica está vivendo a própria vida, nem a Leila. No fundo, gente, enquanto a gente não está consciente, a gente está vivendo vidas que não são nossas, tá? Isso fica claro de uma certa forma aqui para vocês? A gente depois pode aprofundar mais isso, mas é bem importante que a gente realmente dê um lugar no nosso coração para as coisas que não foram vistas, para a gente não ficar vivendo por eles, tá? E todos os dias vale a pena fazer uma oração de agradecimento a tudo e todos que fizeram parte em qualquer tempo da nossa existência, tá? Porque essas pessoas, elas fazem parte e elas têm um destino. O destino delas foi o certo para elas, por mais trágico que possa ter sido. Para a gente não ter que repetir esse destino, a gente diz, eu aceito e concordo com o destino de vocês. E me afasto. Eu vou fazer algo de bom com a minha vida, em homenagem a todos vocês. Testa isso. Eu vou fazer algo de bom com a minha vida em homenagem a todos vocês. Eu vou fazer algo de bom com a minha vida em homenagem a vocês. Todos vocês. Pode até encher a boca para falar todos vocês. Todos. Porque a gente nem imagina quantos são. E só finalizando com a primeira carta que a Jéssica pegou, que diz, eu agradeço a vida que recebi dos meus pais, fazendo algo de extraordinário com ela. Percebe como já estava no campo isso? Que lindo. É. Gratidão, gratiluz. Vai, vamos tirar uma foto desse momento lindo. Que lindos nós, né? 1, 2, 3 e já! Queridas, muito obrigada. Eu vou liberar vocês, vou ver se alguém tem alguma dúvida e vou finalizar aqui a live, tá? Ok. Queridos, quem assistiu aqui tem alguma live, tem alguma dúvida? Vocês podem, acho que se vocês forem ali em sair, isso, consegue finalizar. E aí eu quero saber, gente, quem assistiu, tem alguém que tem alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário? Valeu a pena a gente fazer essa dinâmica aqui?
Escrevam para mim, por favor. E, nossa, mais uma vez a gente numa live de quase 2 horas, né? Mas que bom que as meninas puderam participar. Acho que todo esse movimento tem sido muito, muito, muito incrível que a gente está vivendo aqui, né? Peguei mais uma cartinha aqui, que me deu vontade de pegar, e diz o seguinte, essa carta, olha só. Todo indivíduo está muito mais a serviço do seu próprio sistema do que do seu próprio querer. É sobre isso, né, gente? Bert Hellinger, ele traz que nós temos tantos emaranhamentos que muitas vezes a gente acha que está escolhendo, mas a hora que a gente vai ver de verdade, nós estamos completamente grudados em coisas que não nos pertencem. Então, façam mais essa pergunta. É verdade, isso é meu? A quem eu estou servindo com essa dor? O que está pedindo para ser visto aqui, através dessa dor, dessa relação abusiva, dessa questão, sabe? E isso vai te auxiliar a ficar mais leve, inclusive com você, para ao invés de você ficar naquele ciclo de dor, daquele ciclo de culpa, meu Deus, mas eu estou vivendo isso de novo, eu não acredito, ai, que horrível, e acabar usando as pessoas ao seu redor, né, ai, meu Deus, mas eu voltei para esse mesmo padrão, eu não acredito. Muitas vezes a gente volta, e às vezes não com a mesma pessoa, mas com outras pessoas, porque a gente vai reproduzindo aquele ciclo, né, e ao invés de você se sentir culpada, mais uma vez eu digo aqui, pergunta a quem isso está servindo, pede sessão, me liga, chama, Paula, vamos fazer uma sessão, entendeu? Participa das lives, vai no meu YouTube, gente, por favor, meu YouTube está incrível, extraordinário, tem muito material massa lá, gratuito, tá? E eu convido todos vocês, gente, venham fazer o workshop do dia 21, o link está na bio hoje, agora é certeza que está, porque a gente, na semana passada, a gente demorou um pouquinho para conseguir atualizar ele lá, mas o link está na bio, R$ 147 o workshop, é inclusive para vocês que estão usufruindo aqui da jornada de lives, o workshop ele é uma consolidação, é um valor muito baixo, que eu sugiro que vocês invistam, até também para fazer essa energia de troca que a gente faz aqui, vocês se sentem mais à vontade para continuar recebendo informações. Tem momentos na vida que a gente, às vezes, precisa pagar alguma coisa para a gente se sentir autorizados a receber, tá? E eu não estou falando isso para criar uma simbiose aqui com vocês. É claro, se fizer sentido para vocês participar do workshop, vai ser das 9 ao meio-dia, e detalhe, nós vamos fazer constelação parecida com essa dinâmica que a gente está fazendo aqui, mas com 4 pessoas, nós vamos olhar profundamente os temas, o teu tema sobre relacionamento de casal, ou sobre relacionamentos, e o workshop desse do dia 25, ele fica gravado, você tem acesso a ele por 1 ano. Então, se você tiver qualquer tema, inclusive ele é uma fonte de ajuda maravilhosa, porque vamos supor que você fez ele hoje, né? Ah, não consegui assistir ao vivo, você pode assistir depois. Consegui assistir ao vivo, tá, não tem problema. Aí daqui 1 mês, falou, nossa, mas eu tô com um negócio tão pesado, você pode usar o mesmo workshop, a mesma dinâmica do workshop para constelar outro tema. Então, você faz uma terapia anual aí por R$ 147, tá? Ou 12 vezes de R$ 14,90. É isso. Tá bom? Então fica a dica, entra lá, já garante a sua vaga, faz a sua inscrição. Semana que vem tem mais aqui. Venham, tá? Vocês que estão fazendo realmente disso um processo, venham participar. Eu tô aprendendo demais. Eu quero olha, dizer para vocês que eu sou muito, muito, muito grata. Escrevam nos comentários da live, por favor, tá? Vocês já conhecem aqui o esquema, quem já tá por perto há mais tempo. Escreva ali nos comentários da live no meu feed, porque daí mais pessoas ficam interessadas. Nossa, gente, essa live teve isso, nossa, a live foi legal, e as pessoas ficam curiosas para saber o que está acontecendo. Então, escrevam comentários lá do seu aprendizado, do que mexeu com você, porque isso vai estimular outras pessoas a virem conhecer o trabalho, ficar pertinho também e se desenvolver com a gente. Tá bom? Ó, beijo, ótimo final de semana, e nos encontramos por aqui e em todos os outros lugares juntos sempre, tá? Tchau!